Salve povo, aqui é o Zelota com mais um capítulo da nossa saga bizantina. E no capítulo de hoje nós vamos ver a segunda parte e última da história do Nicéforo III. Então vamos ver como foi política interna, política externa, as outras revoltas que vão acontecer, mais ameaças e também como foi a queda do Sênior, o imperador já idoso. Mas antes de eu começar a história dele, não esqueçam de dar um tapote no like, compartilha com os amigos, que ajude mais o canal a crescer e valorize o meu trabalho. Vocês que são novos aqui, sejam muito bem-vindos, eu trago muito conteúdo de antiguidade. É só vocês darem uma conferida aí na videoteca do Zelota, tem várias sagas e mini sagas. E essa aqui é a saga bizantina, onde eu conto a história de todos os imperadores e usurpadores bizantinos. Então tem muita história. Então caso você queira entender melhor a história, eu recomendo que você assista aos vídeos anteriores. Me sigam também no Instagram @zelota para vocês ficarem sabendo das novidades do canal, participarem das enquetes e poder assistir os meus vídeos do Curta com o Zelota, que é um conteúdo extra que eu faço do canal, que eu posto lá no IGTV. Mas e caso você queira assistir com antecedência, é só você clicar neste botãozinho azul que tem embaixo da tela e ver como faz para entrar aí no acampamento do Zelota. Bom, vídeos aqui todas as quartas às 20 horas com os nossos especiais de meta de inscritos e nos sábados às 17 horas com a saga bizantina, sempre com a metodologia nada ortodoxa, com muitas imagens, muito conteúdo, sem enrolação. Então vou continuar de onde eu parei, ou a parte que estava faltando do vídeo anterior. Então tem muito assunto, muita coisa para a gente ver aqui do Nicéforo e o seu reinado. Bom, vou começar com a parte da questão da política interna, então a gente vai ficar voltando um pouco no tempo, né, das coisas que eu mencionei no vídeo anterior, mas algumas serão relembradas aqui, beleza? Então vamos lá. Bom, o reinado do Nicéforo III, ele faz uma questão totalmente diferente, ele vai ter uma postura completamente diferente do Miguel VII, que tinha aquela figura daquele poderoso ministro que era o Nicéphorite, né, que tinha aquelas suas políticas fiscais extremamente rigorosas. O Nicéforo III ele já vai ter uma postura altamente liberal, né, vista como bem conveniente para conquistar ali a população, uma vez que ele era um imperador ilegítimo, pois ele era um usurpador. Então ele pega já de cara, ele vai distribuir ali uma grande quantia de dinheiro para o exército, para conquistar ali o apoio militar. O exército passou aí muitos anos abandonado e às moscas, e isso acabaria trazendo alguns problemas financeiros para ele, daria ali um certo desfalque para os cofres do Império Bizantino. Bom, outra coisa que ele vai fazer é devolver os ornamentos de ouro e prata que haviam sido retirados das igrejas pelo Miguel VII para financiar as batalhas, né, as revoltas que aconteceram, né, para enfrentar as revoltas. E entre um desses revoltosos estava o próprio Nicéforo Botaniates, né, que é o nosso Nicéforo III do vídeo de hoje. Bom, ele também vai agradar ali o Senado, dando a oportunidade do Senado de estar criando leis, é uma coisa que era exclusiva do imperador e dos ministros. E também ele vai tentar fazer uma harmonia com todos, né, que era o objetivo dele, era evitar traição, né, qualquer tipo de traição. Bom, só que essa política não deu muito certo, porque mesmo ele tentando agradar todo mundo, tivemos ali diversas revoltas, como a gente viu lá no vídeo anterior. Bom, ele também concede títulos bem remunerados ali para conseguir ali também agradar uma parte da elite, mesmo ele tendo dificuldades para pagar esse pessoal aí. Mas enfim, a gente vê depois como é que faz para pagar. Aí a maior preocupação dele era justamente de manter-se no trono, né? Evitar ali que qualquer um tentasse tomar o trono dele. Então ele não se importava com as ameaças que estavam ao redor do Império Bizantino, que eram muitas e que estavam ali aumentando e tomando território do Império Bizantino. Outra coisa que o Nicéforo vai fazer é de revogar as leis que foram criadas no reinado de Miguel VII, também para legitimar-se ali na capital, ou seja, conseguir o apoio da população em Constantinopla. Então uma dessas coisas que ele faz é de restaurar o direito dos proprietários de pequenos cais, né, que eram chamados de escalais, né? Vocês sabem que em Constantinopla existiam
os portos, e tinham esses pequenos cais que eram cais privados. Então o que o Miguel VII fez foi estatizar esses cais para aumentar ali as suas receitas fiscais. Então o Miguel, ele fez isso, e o Nicéforo III ele vai e reverte aquilo ali, devolvendo aos proprietários os seus pequenos cais. Bom, Nicéforo também estava sempre presente nas celebrações, nas festividades que aconteciam na cidade, e sempre que possível estava dando presentes para os súditos. Então ele tinha aquela política de vamos agradar a todos com muitos presentes, com dinheiro, enfim. Bom, outra coisa que ele fez, como eu já falei, foi até o título do vídeo anterior, né, que ele era um cara benevolente, foi de ter esse gesto com a antiga imperatriz mãe, que era Eudóxia, no caso mãe do Miguel VII, e que estava naquele exílio dentro de um convento. Então ele a libera daquele exílio para que ela pudesse viver com a família dela, né? Inclusive ele até chegou a pensar em casar com ela, fez até uma proposta de casamento, mas ela não aceitou, né? Sabe, ele já tinha uma idade bem avançada, ela era mais nova do que ele, mas não tão mais nova quanto a Maria de Alânia, né, que era a esposa dele. Bom, outra questão que era importante para o Nicéforo era a da sucessão, né? Ele tinha uma idade já avançada, como vocês sabem, ele era viúvo, ou como dizem, a primeira esposa dele já tinha falecido após ele se tornar imperador, mas ele era casado com a Maria de Alânia, né, como eu falei, que era uma mulher bem mais jovem do que ele, mas ele tinha um casamento unicamente de interesses, então não havia uma relação realmente de um casal, né? Então, como ele não teve filhos com ela, ele estava buscando ali um sucessor para ele, que a gente vai ver mais na frente o que vai acontecer por conta disso. Bom, o Nicéforo também ele vai se interessar por questões judiciais, que, bom, ele vai acabar presidindo ali algumas sessões e vai tomar decisões. Então ele vai criar também uma lei, que foi uma lei bem interessante, que era o seguinte: ele dava um prazo de 30 dias entre a sentença e a execução da sentença, para que, se caso aparecesse alguma prova que inocentasse o réu, ele poderia reverter, né, uma situação de uma decisão errada. Então o que ele queria fazer era reduzir a quantidade de punições que vinham acontecendo, né, de execuções sumárias e também de erros de julgamento. Bom, então ele criou uma outra lei que também era interessante, era uma lei boa, mas também ao mesmo tempo podia ser um tiro no pé. Bom, que é uma lei que protegia todos aqueles que eram apoiadores do imperador. Então sempre que vinha um imperador novo, ele chegava ao trono, obviamente, com apoio. Então aqueles que apoiavam o imperador, eles recebiam presentes, recebiam dinheiro, fortunas, terras. E quando o imperador novo chegava, aqueles que haviam apoiado o anterior eram exilados, tinham suas terras confiscadas, seus bens, enfim, perdiam tudo. Então com essa lei que ele cria, ele vai fazer com que essas pessoas que apoiaram o imperador, elas ficassem protegidas de ter os seus bens retirados. Então isso aí era uma coisa que até estimulava para que outras pessoas apoiassem novos imperadores. Por isso que foi meio que um tiro no pé para ele, né? Ele tinha uma grande estabilidade, mas ele estava se confiando ali naquelas, né, todas aquela harmonização que ele fez com o Senado, Igreja, Exército e tal. Bom, com relação aos turcos, Nicéforo estava numa situação bastante complicada. Ele estava praticamente impotente para se defender contra os turcos. A sua querida região da Anatólia, onde ele nasceu, cresceu, onde viveu boa parte da sua vida, onde teve seus títulos importantes dentro do exército, estava praticamente tomada, boa parte dela, uma parte significativa tomada pelos turcos. Inclusive lá foi onde surgiu o reino, né, no caso o Sultanato de Rum, que também é chamado de Sultanato Seljúcida da Anatólia, que começou em 1077. A coisa estava tão séria que a cidade de Crisópolis, que era uma cidade que ficava de frente para Constantinopla,
Só para que vocês situem-se. Como vocês sabem, a Turquia é um país, né, hoje na atualidade, que era o antigo Império Bizantino. A Turquia é dividida em dois continentes. Você tem uma parte que fica na Europa, outra parte que fica na Ásia. Então o Bósforo é que divide a Turquia nesses dois continentes. Então você tem ali o Mar de Mármara, né, no meio, entre os dois continentes. E essas cidades ficavam uma de frente para a outra. Então Crisópolis ficava de frente para Constantinopla. E essa cidade estava sendo constantemente saqueada pelos turcos. E aí foi que Nicéforo III fez, foi de contratar outros turcos, sabiam, várias tribos, esse pessoal aí, enfim, eles eram mercenários e pagando eles estavam brigando. E então ele contrata ali os turcos para tentar proteger a cidade de Crisópolis, que estava ali sofrendo esses ataques. Então aquela região da Anatólia, ela vai ser uma região que vai surgir muitos rebeldes e vai ser tomada também aí pelos turcos, que é um grande problema. Bom, e a Ásia Menor, que era o coração do Império Bizantino, aí que a coisa fica ainda mais complicada, porque vira uma completa anarquia e apenas alguns senhores que podiam defender seus territórios. Então, um deles que podiam defender seus territórios de ataques dos turcos era o Filareto Bracâmio. O Filareto Bracâmio ele contava com 8.000 homens em seu exército particular, que eram normandos e que eram liderados ali, chefiados pelo ítalo-normando Raimbold. E aí o Filareto ele não tinha uma relação nada boa com o Miguel VII. E que foi que o Nicéforo pensou: vou trazer esse homem de volta para o seio do império. Então ele faz um convite para o Filareto, dando a ele o posto de doméstico do Oriente, que seria o chefe do exército do Oriente, e o título de Duque de Antioquia. Então o Filareto, claro, se canta com o convite e obviamente ele aceita, mas ele pega aquele território dele e transforma em um principado, o que acabaria no futuro servindo como a base de estrutura ali para o reino da Armênia da Cilícia, com a migração dos armênios que estavam descendo para o sul. Isso a gente viu no vídeo anterior. Então quem não assistiu, corre lá para ver, para entender melhor essa história aí. Bom, outro senhor que ele convidou foi o Basílio Apocapa, que ganha o título de Duque de Edessa em 1078 e que ele manteria esse título até o fim da vida dele. Bom, ele esteve em várias batalhas desde a época do Miguel VI e lutou muito contra os seljúcidas. Então ele já conhecia ali os seljúcidas e se tornaria ali um braço direito do Filareto. Bom, o Nicéforo, ele, com esses nomes agora fazendo parte ali do Império, ele criou ali uma certa ilusão de que o lado oriental do Império estava mais sólido, embora que na verdade não estivesse, né? Estava desmoronando com a ascensão seljúcida. Bom, e tivemos mais uma grande revolta, que foi a revolta de Nicéforo Meliceno, que foi ganhando adesões à medida que as cidades iam caindo na Ásia Menor, elas iam apoiando a causa do Nicéforo Meliceno. E ele inclusive vai deixando ali em cada cidade uma pequena guarnição dos turcos que ele havia contratado, né? Os mercenários turcos. Bom, o Meliceno contava também com a aliança que ele tinha com Solimão I de Rum, lá do sultanato de Rum. E aí nessa rebelião, o Solimão ele vai conseguir tomar a cidade de Nicéia e de Esmirna, que depois viriam no futuro a cair na mão dos turcos, e aí já é outra história mais na frente que a gente vai ver. Bom, nos Balcãs a ameaça era dos pechenegues, que estavam atacando ali o sul do Danúbio e que contavam com o apoio daquela seita que eu falei para vocês, aquela seita cristã dos paulicianos. E aí o Nicéforo ele vai enviar o Aleixo Comneno, que estava indo para todas essas campanhas contra essas revoltas e tal. E aí ele vai até lá para empurrar os pechenegues de volta para onde eles estavam vivendo ali entre 1079 e 1080.
Bom, no Oriente, os bizantinos eles contavam com uma defesa natural, que era o Bósforo. E apesar de que os bizantinos não tinham uma marinha decente, ainda conseguia ali se defender. Aí o Bósforo ajudava. Mas já no lado ocidental do Império a coisa era diferente. Os normandos que estavam no Ocidente e haviam tomado o território bizantino na Itália, a antiga Itália bizantina, eles agora começaram a olhar para Constantinopla com outros olhos. Viram aquela crise toda como uma possibilidade de tentar tomar para eles. E aí eles haviam vencido a marinha bizantina, então eles já sabiam das fraquezas. E foi aí que o Roberto de Altavilla, que quando viu a queda do Miguel VII, ele vê como uma oportunidade de atacar Constantinopla. Então ele usa o pretexto de que Constantino Ducas, que era o filho do Miguel VII, era noivo da filha dele, né, do Roberto Altavilla. Ela se chamava Olímpia, inclusive ela foi rebatizada para o nome de Helena, quando ela se converte ao cristianismo para poder casar-se ali com o Constantino Ducas. E no meio dessa história também aparece um personagem que se dizia ser o Miguel VII, mas aqui estava querendo ali reivindicar o trono, né? Apesar de que o Miguel VII ele estava em um mosteiro, né? Estava exilado em um mosteiro. Ele manda uma embaixada para encontrar o Nicéforo III, exigindo uma indenização pelo mal que o Nicéforo tinha feito à filha dele, Helena, com o rompimento do noivado do Constantino Ducas com a Helena. E o embaixador acaba retornando de mãos vazias, pois não conseguiu nada. Mas essa ameaça normanda ela não foi em vão, porque serviu como pretexto para a rebelião de um outro Nicéforo, que era o Nicéforo Basílico, que era um general bizantino que esteve ao lado do Romano IV naquela fatídica batalha de Manzikerta. Então ele controlava a Macedônia e Tessalônica, era um general experiente e tinha sido também, era duque de Dirráquio, né? Ele era duque de Dirráquio naquela época. Então o Basílico ele poderia ser a grande solução para o Império Bizantino contra os normandos, né, que estavam ameaçando ali desembarcar nos Balcãs para atacar Constantinopla. Aí o Nicéforo ele manda mais uma vez o Aleixo para enfrentar essa revolta. Ele consegue derrotar o Basílico, que é espancado e depois foi cegado. Agora vamos ver os eventos da queda do Nicéforo III. Bom, aquela grande quantidade de revoltas que aconteceram durante esses 4 anos de reinado do Nicéforo III, mostraram ali essa grande estabilidade que ele tinha no trono, por mais que ele tivesse tentado agradar todo mundo, como eu falei aqui um pouco anteriormente aqui nesse vídeo. Então, para piorar a situação dele, o seu homem de confiança, que era o Aleixo Comneno, se separa do Nicéforo, o abandona, e ele se junta ao irmão dele, que era o Isaac Comneno. E aí ambos passam para o lado de Maria de Alânia, que vai vir a conspirar, né, contra o Nicéforo, tendo agora o apoio do Aleixo. Inclusive ela chegou até a adotar o Aleixo. Bom, os irmãos Comneno eles fizeram um acordo com a Maria de Alânia para que o Constantino Ducas ele viesse a se tornar o imperador. Eles tiravam fora o Nicéforo. E essa conspiração ela se intensifica ainda mais justamente quando o Nicéforo III ele anuncia o nome do seu sucessor, que era um sobrinho dele que também chamava-se Nicéforo, que era o Nicéforo Cinadeno. Então isso fez com que obviamente a família Ducas se afastasse do Nicéforo III. Bom, aí o Nicéforo ele vai ser alertado por parentes dele de que os irmãos Comneno estavam conspirando contra ele. Então ele dá ordem da prisão dos irmãos Comneno, que são alertados através de aliados da Maria
de que eles receberam aquela ordem de prisão. Então eles conseguem fugir de Constantinopla em 14 de fevereiro de 1078. Só que pouco antes dos irmãos Comneno fugirem, eles conseguem o apoio de dois generais bizantinos, que eram o Gregório Pulcariano e o Constantino Umbertópulo. Bom, o Nicéforo ele reage a essa fuga dos irmãos Comneno, mandando prender a família Comneno, e depois ele se refugia em um mosteiro. Ele sabia que a coisa estava feia pro lado dele. E aí o Aleixo e o Isaac eles retornam para Constantinopla com um exército e estavam nos portões de Constantinopla. O Aleixo automaticamente se torna um favorito para se tornar o novo imperador. Ele contava com o apoio de João Ducas, aquele antigo César, que ainda estava vivo e altamente influente, e também com o general Jorge Paleólogo. Então gravem bem esse sobrenome aí que vocês verão brevemente aqui na saga bizantina. Então esses dois foram fundamentais para a formação do exército que estaria ali lutando ao lado do Aleixo e do Isaac. Bom, Nicéforo ele ainda tinha como se defender, além das fortes, poderosas muralhas de Constantinopla. Ele também tinha ainda os seus guardas pessoais, né, que eram a guarda Vareg, e também tinham os imortais, que era a elite da guarda dos Tagmatas, que ainda estavam por ali, apesar de terem sido criados lá atrás, na época do Constantino V, e terem sido uma guarda formada por iconoclastas. Enfim, ainda estavam por lá, mas eles tinham perdido muita importância deles, principalmente com a criação da guarda Vareg. Bom, as tropas do Oriente que restavam, elas estavam apoiando o usurpador, no caso o rebelde Meliceno. Então o que ele tinha era aquilo ali para se defender. Então Nicéforo ele até pensa em fazer um acordo com Meliceno de ceder a ele o trono. E aí ele manda uns mensageiros para encontrar com Meliceno, mas eles são interceptados pelos apoiadores do Aleixo. E aí no dia 1º de abril de 1081, os mercenários germânicos que estavam ali no exército do lado de Nicéforo, eles traem o imperador abrindo os portões de Constantinopla. E o exército do Aleixo entra e acaba saqueando parte da cidade. Bom, o general que apoiava ainda fielmente o Nicéforo III era o Nicéforo Paleólogo. Ele era justamente pai do Jorge Paleólogo, que estava apoiando o Aleixo I. Mas ele se manteve fiel ao imperador e estava disposto a lutar, né? Mesmo arriscar a vida dele para manter o trono do Nicéforo III. Só que aí o Nicéforo ele é convencido ali pelo patriarca de Constantinopla, né, o Cosma, a abdicar do trono. E aí ele acaba resolvendo abdicar do trono e foi exilado para a igreja de São Jorge de Amátia, que ele mesmo havia reformado, né, onde ele viveu até o dia 10 de dezembro de 1081, quando ele veio a falecer, talvez de fatores naturais, né. Ele já estava com 73 anos. E o Nicéforo Paleólogo também não viveu muito tempo. Naquele mesmo ano de 81 ele também foi para o mundo além vida, mas não por conta de batalha, também foi outra questão. Bom, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Estarei retornando agora na quarta-feira com o nosso especial de 2.750 inscritos. Tem 2 povos bárbaros que vocês podem votar, estão aí à disposição na enquete. É só vocês irem na aba comunidade e vocês escolherem qual essas duas tribos germânicas vocês querem ver aqui no especial no canal. Na segunda-feira vai ter o Culta com o Zelota, mas se você for assinante aí do acampamento Zelota, você pode assistir agora mesmo. E então vou ficar por aqui. Um abraço do Zelota, até quarta. Falou, pessoal.